Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 36. Bons estudos! Oi! De vez em quando a gente precisa fazer uma limpezinha. E não existe um dia em que nós não utilizemos produtos de limpeza. E muitos desses produtos de limpeza contêm hidróxido de sódio. Na última teleaula, nós descobrimos como se obtém o hidróxido de sódio através da eletrólise. Na teleaula de hoje, nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai conhecer melhor o hidróxido de sódio e vai aprender como é feita a produção do cloro e suas principais utilidades na indústria. Vai ver também que em química os opostos se atraem. E agora atenção, porque a nossa teleaula está começando. Muitos produtos de limpeza que a gente usa todo dia contêm hidróxido de sódio, que também é conhecido como soda cáustica. Cáustica, alguma coisa que queima. Pois é exatamente esse efeito de queimar que a soda cáustica tem sobre a pele. Portanto, os produtos à base de soda cáustica são perigosos e eles devem ser usados com muito cuidado e, principalmente, ser sempre deixados longe do alcance das crianças. Mas por que será que os produtos à base de hidróxido de sódio ou soda cáustica limpam? Você sabe? A soda cáustica remove gorduras e óleos. Por isso, ela é utilizada para fabricar produtos como detergente e sabão. Na verdade, o hidróxido de sódio é a base mais barata e também a mais importante produzida pela indústria química. E o hidróxido de sódio é produzido industrialmente pela eletrólise de uma solução de cloreto de sódio, que é o sal retirado do mar. Na teleaula passada, você viu como se obtém o hidróxido de sódio através da eletrólise. Hoje nós estamos aqui nessa sala de controle com o engenheiro Ayrton. Ele vai explicar para a gente como acontece a produção da soda cáustica, mas numa escala industrial. Bem, no processo industrial, nós primeiramente misturamos o sal marinho com a água para fazer a salmoura. Essa salmoura, ela passa por um processo de decantação e filtração para remover as impurezas indesejadas. Após, ela vai para a célula eletrolítica, que com a passagem de corrente elétrica, a formação da soda cáustica e do gás hidrogênio no polo negativo. Essa soda cáustica, ela sai da sala desconcentrada e cheia de cloreto. Se necessário ir para uma unidade de evaporação, onde ocorre a sua concentração e a remoção desse sal. Após essa unidade, a soda cáustica está na sua concentração comercial e é embarcada em caminhões. Também podemos concentrar um pouco mais essa soda até a remoção total da água dela, para transformá-la em anidra e depois ensacá-la e também vender. É dessa forma, através de processos como a eletrólise, por exemplo, que a indústria química produz substâncias que vão ajudar no nosso dia a dia. Mas essa banca tá um brinco, hein? Ah, rainha dos produtos de limpeza não aparece, eu tenho que dar um jeito, né? Olha só quem tá chegando. Oi, seu Nelson. Oi, pessoal. Ô, seu Nelson, o que é que manda, seu Nelson? Tudo bem? Ah, aquela experiência não deu muito certo, não, viu? Qual? Aquela de separar o oxigênio e o hidrogênio da água? Ih, quer dizer que agora o seu Nelson também tá fazendo experiências químicas, é? Eu contei pro seu Nelson tudo que a gente aprendeu sobre eletrólise. E eu fiquei entusiasmado. E tava fazendo experiência, tava indo tudo bem. De repente eu comecei a sentir um cheiro forte, parecia cândida, água sanitária, essas coisas. Cândida? É, e o cheiro foi ficando cada vez pior. Aí eu desliguei o aparelho. Ô, seu Nelson, o senhor tem certeza que o senhor fez tudo direitinho? Será que o senhor não esqueceu de colocar o sal, não? Claro, eu fiz tudo certinho, eu pus bastante sal. Eu coloquei bastante sal. No começo saía muito gás. Eu até estranhei, porque você não me disse que saía tanto assim. Aí veio o cheiro de cândida. Nossa, que sufoco. O tal cheiro era tão forte que eu experimentei colocar um pedacinho de pano colorido. E ele descorou. Quer dizer que eu estava certo. Era cândida mesmo. Desculpe, mas o senhor tem certeza que o senhor não misturou cândida na água? Claro que não, né, Clóvis? Eu não sou tão burro assim. O que será que pode ter acontecido, hein?
Apesar dessa experiência parecer ter dado errado, ela também está certa. Para você entender, eu vou explicar o que acontece com o sal quando ele se dissolve na água. Ele se separa em duas partículas carregadas, uma positiva, outra negativa. Você se lembra o nome dessas partículas? O cátion é a partícula positiva e o ânion é a partícula negativa. No caso do sal, temos o cátion sódio e o ânion cloreto. Quando se dissolve o sal na água, os íons sódio Na+, e os íons cloreto Cl- ficam livres dentro da solução. Os íons e as moléculas de água ficam se movimentando na solução. Quando você aplica energia elétrica, mergulhando dois fios ligados a uma pilha ou a outra fonte de energia, os íons positivos são atraídos pelo fio que está negativo. E os íons negativos são atraídos pelo fio que está positivo. E essa eu não entendi. Positivo atrai negativo e negativo atrai positivo? Não tá errado? Não tá tudo misturado? Eu acho que o certo é positivo atrai positivo e negativo atrai negativo. Não. Negativo. Os dois estão errados. Quer dizer, está certo dizer que negativo atrai positivo e positivo atrai negativo. Vocês nunca ouviram dizer que os opostos se atraem? Eu já tinha ouvido falar isso. Como é que é? Os opostos se atraem? Zezé, por exemplo, você tem atração por mim porque eu sou inteligente. Você tá me chamando de burra? Não, Zezé, de burra você não tem nada. É brincadeirinha. Mas o que eu tô falando é verdade. Eu li numa revista que as cargas opostas se atraem. Ah, é? Então eu acho que eu já entendi o que aconteceu na experiência. É mesmo? Conta pra gente, então. Peraí, deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, agora eu já sei que os opostos se atraem, certo? Também sei que os cátions são partículas positivas e os ânions são partículas negativas. Aí é fácil deduzir que os cátions são atraídos pelo polo negativo e os ânions pelo polo positivo. Isso mesmo. O sódio, que é positivo, é atraído pelo fio negativo e o cloreto, que é negativo, é atraído pelo fio positivo. Acho que é isso. É isso. O sódio, que é positivo, vai ser logicamente atraído pelo fio negativo e vice-versa. O cloreto, que é negativo, vai ser atraído pelo fio positivo. Mas tem mais uma coisinha aí. A molécula de água não é uma bolinha uniforme. A molécula de água tem um lado que é positivo e um lado que é negativo. Então, quando se mergulha os fios, o que acontece? As moléculas de água também são atraídas. O fio negativo atrai as moléculas de água pelo lado positivo delas, enquanto o fio positivo atrai outras moléculas de água, só que pelo lado negativo delas. Quando você faz a eletrólise com pouco sal, o que acontece é que as moléculas de água são atraídas pelo fio positivo, porque tem muita água e pouco cloreto. Agora eu entendi direito essa história da eletrólise. Eu entendi bem essa parte dos polos opostos que se atraem. Eu também entendi. O lado positivo da molécula é atraído pelo fio negativo. E o lado negativo da molécula é atraído pelo fio positivo. Puxa, como é bom aprender coisas. Pera lá. Tá tudo muito bonito esse negócio de polos opostos que se atraem. É muito bacana mesmo. Mas alguém pode me explicar por que minha experiência ficou cheirando cândida? Bom, senhor, não, ficou cheirando cândida porque tem... É porque não sei. Olha só quem vem chegando. Oi, pessoal. A salvação da lavoura. A salvação da salmoura. E já vi pela cara de vocês que tem alguma dúvida aí. Eu fiz uma experiência de eletrólise para conseguir hidróxido de sódio e consegui cândida. Cândida, seu Nelson? Não, imagine, deve ser algum engano. Pois o seu Nelson fabricou cândida mesmo. Mas como? Me diga uma coisa, seu Nelson. Por acaso o senhor colocou bastante sal na água? Para ser sincero, eu coloquei mesmo. Eu queria obter um hidróxido de sódio bem concentrado. Isso quer dizer que na solução tinham muitos íons sódio e muitos íons cloreto. Eles competiram com as moléculas de água e ganharam, porque tinha muito. O gás hidrogênio escapou junto ao fio negativo e o cloreto foi atraído pelo fio positivo e virou gás cloro, que ao se formar já se dissolveu na água e deu água de cloro.
Água de cloro. Era isso que estava dando cheiro de cândida na experiência do seu Nelson. Claro, a água de cloro também é conhecida como água de lavadeira. Aí, hein, seu Nelson, sem querer o senhor fabricou cloro. É claro que essa experiência precisa ser aperfeiçoada, mas basicamente está correta. Eu só não entendi uma coisa. Cloreto de sódio. Quer dizer, o sódio, aliás, os íons de sódio. Se tem bastante sal, tem bastante íons de sódio. E os íons de sódio não vão ser atraídos pelo fio negativo? Ah, gostei de ver, Clóvis. Claro, eles são atraídos pelo fio negativo, mas não acontece nada com eles, porque esses íons são muito estáveis. Se tiver água junto, é a molécula de água que continua reagindo. É por isso que nesse fio desprende hidrogênio, que é o mesmo gás que desprende quando se usa pouco sal. Na indústria química, o cloro é fabricado por eletrólise de solução saturada de cloreto de sódio. Será que você poderia explicar um pouquinho melhor para a gente como é que acontece esse processo? Bem, na mesma célula eletrolítica que produziu soda cáustica, nós produzimos no polo positivo o clorogás. Esse cloro, ao sair da sala de células, ele tem que ser seco, tá? Primeiro por resfriamento, depois por absorção da água em ácido sulfúrico. O cloro seco, que já não é mais corrosivo, ele é comprimido e posteriormente ele é feito por condensação. O cloro líquido, então, é embarcado em caminhões ou engarrafado em cilindros. O cloro puro é importante na fabricação de muitos produtos na nossa vida diária. Ele é utilizado no branqueamento de papel, na fabricação de isopor e ainda tem uma função muito importante na nossa saúde, porque ele é usado na fabricação de remédios e, acima de tudo, no tratamento de água. Puxa vida, eu acho que eu vou tentar fazer a experiência de novo hoje à noite. Vou tentar fabricar mais cloro. Tchau pra vocês. Tchau, Nelson. Não, incrível. A cada dia estou mais por dentro da indústria química. O que ela faz, como ela trabalha, os processos que ela utiliza. E tem uma coisa muito importante na indústria química, Clóvis, que é o elemento humano. Pois as coisas não acontecem por acaso. Em cada estágio do processo, há trabalhadores que estão atentos 24 horas por dia para que tudo corra de acordo com o planejado. Porque um acidente numa indústria química pode envolver muitas pessoas, não é mesmo? Bom, já tô indo, gente. Obrigada. Tchau, Helena. Obrigada pelas dicas, viu? Bem, tchau. Depois de tantas dicas e tantas informações, nada melhor do que uma revisão. E aí, Clóvis? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o hidróxido de sódio é a base mais barata e também a mais importante fabricada pela indústria química. E serve para fabricar muitos produtos de limpeza que você usa diariamente. Viu também que a concentração da solução influi nos produtos que se obtém na eletrólise. Aprendeu que numa solução de sal em água temos íons positivos e íons negativos. E conheceu como é a produção do cloro, sua importância na indústria química e suas principais utilidades. Bem, hoje você viu que os opostos se atraem. É isso em química, porque com gente os afins também se atraem. Por exemplo, todo mundo que gosta de química acaba se encontrando aqui nessa banca, né? Existe uma outra afinidade que é muito importante. A afinidade que existe entre você e o seu livro de química. Bom, não deixe esfriar o que você viu nesta teleaula de hoje e abra logo